Então, irmãos, hoje nós vamos falar, né, aqui da edificação da igreja como alvo, pegando esses primeiros versículos aí, versículo 1 até o versículo 5. A gente nota aqui no versículo 1, olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, olha, pega bem o versículo 1, você vai ver que ele tem uma ligação com outro versículo que nós já lemos. Dá uma olhada aqui. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Agora volte lá no capítulo 12, que é o último versículo do capítulo 12. O que você encontra aqui? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então, o que aconteceu? O apóstolo Paulo, no capítulo 12, ele começou a falar sobre a importância dos dons na igreja, numa igreja. Ele comparou a igreja com um corpo. Os irmãos estão lembrados disso, que ele comparou a igreja como um corpo, né? Um corpo cuja cabeça aqui, meus irmãos, ela não pode estar separada dos pés, das mãos. Ou seja, a igreja é um conjunto, e quando ela é comparada com o corpo, e foi muito feliz essa comparação, porque vem de Deus mesmo, que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Não tem uma coisa que possa ser mais perfeito de todas as criações do que o corpo humano. Veja, irmãos, você dá uma bola para um cachorrinho, tadinho do cachorro, né? Ele morde, ele não pode segurar uma bola com a facilidade que uma criancinha pega uma bola e segura com as mãos. Porque existe uma coordenação entre a cabeça, as mãos, o pé e tudo, né? Então, para o apóstolo Paulo, quando ele compara a igreja como um corpo, ele está falando, antes de tudo, dessa unidade que existe e que deve existir. Uma igreja não é um braço independente, uma perna independente, um olho, um ouvido, um nariz independente, não. Mas assim, todos são importantes, mas eles não podem trabalhar sozinhos. Eles dependem uns dos outros. Então, por isso ele comparou com o corpo, sabe? Às vezes, os cientistas, eles criam o robô, né, e todas essas coisas. O robô pode ser mais forte para fazer algumas coisas, né? Pode ser muito mais rápido para fazer alguma outra coisa, mas ele só vai fazer aquilo que é programado, e pronto, e acabou. Não vai tem aquele limite. Mesmo se faz um robô humano, aquele negócio fica mexendo e coisa e tal, pode, né? Não vai dar em muita coisa não, irmãos. Mas o ser humano, sabe? O prazer, a alegria, as ideias, a capacidade, como o ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, é uma perfeição. Quando a gente pensa no corpo humano, a perfeição de Deus. E Deus queria muito, né, assim, que a igreja funcionasse como um corpo humano mesmo, onde o braço está ajudando a cabeça está ajudando o braço, que ajuda a mão, um precisa do outro. Se um está doente, todo mundo fica doente. Se um está contente, todo mundo fica contente. Bom, ele começou a falar sobre isso. Aí ele começou a falar dos dons, né? Então, no final aqui do capítulo 12, os irmãos vão reparar, né, quando ele começa, né, termina, né, falando dos dons, ele fala aqui, meus irmãos, no versículo 26, de maneira que um membro, se ele padece, todos padecem com ele, se é honrado, todos os membros se alegram com ele, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E Deus pôs na igreja, primeiramente os apóstolos, depois os profetas, doutores, milagres, dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas, mostrando assim que a igreja, ela funciona como um corpo, e esses dons, quando eles se ajuntam, quanta coisa maravilhosa pode acontecer dentro de uma igreja. A força do conjunto é uma coisa assim espetacular. Estava conversando isso rapidinho com o irmão Marcos hoje, né, irmão Marcos? Essa questão, a força do conjunto.
Irmãos, aqui os homens se ajuntaram aqui, né, na quinta-feira. Eu tinha um grupo razoável de homens, né? E com exceção do Ronald, que é um pintor profissional, a gente tira o chapéu, né? Que ele é ele sabe que, mas a maioria nós somos todos leigos, né? Somos todos leigos. E se você olhar, em um dia eles conseguiram pintar aqui, eles conseguiram limpar todos esses ventiladores, eles tiraram os bancos, colocaram de volta os bancos, eles limparam o chão. É muita coisa que uma pessoa sozinho não ia conseguir fazer. Mas quando eles se ajuntam, né? Eu lembro do Berilo Neves, eu não gosto muito dele, mas ele falou uma frase interessante, né? E com essa frase eu concordo com ele. Ele diz que quando os homens se ajuntam, nasce uma civilização. É verdade, né? Apesar de que eu não gosto muito das frases dele, mas essa frase dele é uma verdade. Cria-se uma civilização. Olha, irmãos, quando a igreja ela resolve trabalhar junta, trabalhar unido, com um membro precisando do outro, as coisas elas vão acontecendo, elas vão se desenrolar, as coisas vão aparecendo, sabe? Como é notável. Como funciona aqui no domingo de manhã, na nossa escola dominical? Os irmãos se ajuntam para fazer muitas coisas ao mesmo tempo, coisas diferentes que eles estão fazendo, e cada um fazendo a sua parte, a gente de uma forma assim preciosa e agradável, nós conseguimos, irmãos, pela graça de Deus, cuidar de mais de 100 crianças num espaço muito pequeno. Isso porque é um conjunto que funciona. Então o apóstolo Paulo está falando desse conjunto, né? Da importância, ele fala no final do capítulo 12, procurai com zelo os melhores dons. Eu vou mostrar um caminho mais excelente. Qual que é o caminho mais excelente? Aí ele para um pouquinho de falar dos dons e ele fala do amor. Esse caminho mais excelente. Por quê? Porque uma pessoa, ela pode ter o dom que ela tiver. Ela pode falar muito bem. Ela pode profetizar, ser uma pessoa de grande conhecimento, de sabedoria, ela pode ter aquela fé grandiosa, ela pode pegar, dar o seu corpo para ser queimado, ela pode distribuir todo o seu dinheiro com os pobres, mas o apóstolo Paulo faz uma ressalva: se não tiver amor, isso não significa nada. Ah, peguei o meu dinheiro, dei para todos os pobres, mas se for por amor, tem algum valor. Se não, isso não tem valor nenhum. É o que a palavra de Deus está dizendo. Nada, nada, nada não é nada. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? Então ele fala o que o amor é, o que o amor não é e o que o amor faz em nós. E assim, meus irmãos, ele termina o capítulo 13, falando dessa coisa maravilhosa que permanece, que é o amor. Havendo profecias, vão acabar, havendo línguas cessarão, conhecimento também vai ter fim, mas o amor nunca acaba. Então, invista nesse lado. É por isso que aí no capítulo 14, ele começa falando disso, do que ele terminou de falar. Veja o versículo 1 do capítulo 14. O que ele diz aí? 14, 1, segue o amor, procurai o amor, né? Busque o amor. Tem tradução que já traz essa palavra. Busque o amor. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? Que o amor, ele deve ser o maior alvo da igreja. Amar a Deus, amar as almas, amar uns aos outros, busque o amor. Ou seja, qual é o maior alvo da minha vida? Então, deveria ser, meus irmãos, primeiro, amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, todo o seu entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. Então, uma pessoa que faz isso, que alimenta isso, que busca isso, tem que buscar. Como assim buscar? Sabe, aquela pessoa que está à procura de pedras preciosas, da mineração, vai lá, fica buscando no meio das pedras, no meio do rio, sabe, é uma luta, é uma batalha, até que ele acha lá um pedacinho de ouro, sai todo feliz. A palavra original quer dizer exatamente isso, sabe?
a luta, a batalha que uma pessoa tem dentro dela própria, ou quando ela tem que estar em contato com outras pessoas para praticar o amor do capítulo 13. Se alguém acha que é fácil, é porque nunca experimentou amar. É porque a vida dela é feita de paixões desvairadas. Mas uma pessoa que ama, tudo sofre. Não é assim que diz o versículo 7? Já começa falando isso. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então a pessoa buscar amar, como as Escrituras está dizendo, não é uma tarefa fácil. É uma escolha que a pessoa faz na vida dela. Eu vou procurar como maior alvo da minha vida o amor, né? Então, alguns dons, eles devem ser desejados, né? No caso do amor buscado, mas aqui desejados pelos cristãos. A sabedoria, né? O próprio amor aqui que nós falamos, o dom de repartir, de auxiliar, que é o dom de socorros. Eu acredito que alguns dons, irmãos, deve mesmo a pessoa falar assim, vou dar preferência aqui para esses dons, né? Então, a pergunta que a gente faz é assim, será que eu estou realmente em busca dos melhores dons para a minha vida, né? Porque, irmão, sinceramente, eu não vejo muito isso dentro das igrejas. Me lembro que quando eu estava lá em Galha, eu fui convidado, né, tinha feito um curso em São Paulo, lá na igreja do pastor Bretones, né, que é uma igreja maravilhosa lá, e aí, assim, tinha um grupo lá de outros pastores, cada um pegou o endereço do outro, aí chegou o endereço um dia lá, né, um convite lá, ei, venha fazer um curso aqui, né, o curso era o seguinte, né, é tipo uma imersão, questão de dons, aprenda a falar em línguas estranhas, tipo isso, né? Eu pensei, calma lá, né? Eles vão ficar imergidos lá, eles vão ficar tudo intocado dentro da igreja, e tem um curso, né, para a pessoa falar em língua, curso para a pessoa realizar sinais e milagres. Você sabia que tem curso para isso, né? E as igrejas dão muita ênfase nesse tipo de coisa. Eu vou explicar por quê. Se uma pessoa fizer um curso escrito assim, curso para você socorrer outras pessoas, ajudar. Quem é que vai se inscrever num curso desse? Para pensar. Mas eu vou ter que ficar ajudando as pessoas, né? Ninguém vai querer fazer, vai ser uma falência um curso desse. Mas aí você fala assim, um curso que te ajuda a você remover montanhas, a você fazer milagres. Meus irmãos, as pessoas se inscrevem e pagam para ir. Funciona assim as coisas, sabe? Outros convites que recebi, como fazer a sua igreja crescer e multiplicar? Claro, tudo é muito pago, você tem que ir lá, pagar, fazer parte, ficar lá naquele hotel e coisa e tal, mas muitos fazem isso. Por quê? É aquela questão da glória humana, do poder humano. E quando nós olhamos para os dons, alguns dons, meus irmãos, como o apóstolo Paulo fala, dons de cura, dons da língua, sabe? Começam assim a despertar no coração das pessoas aquele desejo de ser também, ou ser grande também. Mas ninguém precisa fazer um curso para ter o dom da sabedoria. Por que ninguém precisa fazer um curso para ter o dom da sabedoria? Porque Tiago fala, você não tem sabedoria? Peça para quem? Peça para Deus, que dá liberalmente e não vai rejeitar esse pedido de ninguém. Então você não precisa fazer um curso para ter sabedoria, né? Meus irmãos, muito pouco fazer um curso para ter o dom do amor. Por quê? Você quer amar? É simples, basta você imitar o Senhor Jesus Cristo, o Deus de amor. Então você não precisa, ninguém vai precisar pagar para isso. Agora os outros são os procurados. Mas, meus irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, segue o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. É o que nós notamos aqui no capítulo 14, que havia dentro da igreja de Coríntios uma ênfase muito grande em falar línguas, tá? A ênfase era falar línguas. Então, ele deixa isso aí, né? Ele está discutindo um assunto, porque a maioria dos membros da igreja
eu quero ter o dom da língua, eu quero ter o dom de línguas, né? Então, nós vamos chegar num ponto aí, né, que quase que eles falam, o pastor Gilberto, né, tá falando uma coisa absurda aí. Não, a gente compara com a palavra de Deus, né? Sempre com a palavra de Deus. Então, o dom de línguas, meus irmãos, era o desejado pela igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo fala, olha, em vez de vocês procurarem esse dom, por que vocês não procuram o dom de profetizar? Por que vocês não exercitam e tentam buscar esse dom, o dom da profecia? Dá uma olhada no versículo 2. Ele fala assim, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende. Em espírito fala em mistérios. Então, quando eu falo em línguas, eu estou falando para quem? Eu estou falando para os homens. Está falando uma coisa em mistério, ninguém entende o que essa pessoa está falando. Nós estamos chegando a pontos ridículos por causa da internet, dá essa questão, né? Não tem um menino maluco aí, né, que fala em inglês, não sei se nem em inglês, que linguagem que ele fala, né? Porque eu também não sei falar inglês, né? Mas ele repete algumas frases, né? E essas frases que ele repete, vira meme na internet, só que na igreja que ele falou, as pessoas acreditam que ele está falando em línguas, né? É uma frase bem engraçada que eu não me lembro aqui agora, mas o camarada, ele vira assim um personagem praticamente nacional, porque ele falou em línguas. Agora deixa eu dizer, eu não acho, meus irmãos, que ele está enganando alguém. Na verdade, ele sabe o que ele está fazendo, porque é uma coisa engraçada quando ele faz. E as pessoas que estão lá ouvindo, eles também sabem que aquilo não é verdade, só que é engraçado de ouvir. Então, um está se engraçando em falar, o outro está se engraçando em ouvir, e aí, meus irmãos, ninguém está sendo enganado não, eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. Não vai pensar que tem engano aí, não, está tudo certo. Errado está nós de achar que, e ficar vendo essas coisas, porque a gente sabe que é uma grande bobagem. Mas quando uma pessoa e uma igreja coloca uma doutrina assim, por exemplo, na doutrina da Igreja Batista, primeira doutrina, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Aí uma outra igreja também coloca, nós também cremos que a doutrina é a palavra de Deus, né? Aí, meus irmãos, essa é a primeira das doutrinas da igreja. Porque se falar assim, eu creio em Deus, mas que tipo de Deus você crê? No Deus lá dos muçulmanos? Do Alcorão? Por isso é tão importante a primeira doutrina. Você dizer, eu creio na palavra de Deus. Porque quando você crê na palavra de Deus, você vai acreditar no Deus da palavra de Deus. E essa palavra mostra que Jesus Cristo é o Salvador. E ela vai te dar o norte de todas as coisas, vai te ensinar todas as coisas. A sua crença está baseada na palavra de Deus. Aí como é que eu, meus irmãos, eu vou acreditar que uma pessoa, nós cremos na evidência de que uma pessoa recebeu o Espírito Santo se ele falar em línguas estranhas. Isso faz parte do corpo doutrinário de muitas denominações no Brasil. Mas isso não está na palavra de Deus. Uma pessoa, ela recebe o Espírito Santo quando? Quando ela crê em Cristo como único e suficiente Salvador. O livro de Efésios, capítulo 1, versículo 13, se você abrir comigo lá, abra lá. Está falando assim da nossa crença em Jesus Cristo, né? Aqui em Efésios, capítulo 1 e versículo 13. Aí você pega, né, um versículo como esse, e olha o que diz aí. Está falando de Cristo, a última palavra do versículo 12 é Cristo. Em quem? Em quem? Cristo, né? Em Cristo, ou em quem também vós estáis, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação,
e tendo nele crido. Veja só, se vocês creem em Jesus, está dizendo aí, irmãos, né? Se você crê em Jesus, o que acontece no versículo 13? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quando você crê em Jesus, você é selado, ou seja, o Espírito Santo desce em você. É um combo, sabe? Chega no McDonald's, eu quero aquele combo ali, vem o quê? Vem batata, vem Coca-Cola, ainda vem aquele sanduíche lá. Ah, legal, quero o combo, né? Quando você entrega a vida a Jesus, não vem só Jesus, não pode vir só Jesus. Vem o Pai e o Espírito Santo, é uma trindade. Por isso que você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não vai receber o Espírito Santo depois. Colocaram isso na cabeça das pessoas, só que a doutrina diz, com a evidência de falar novas línguas, línguas estranhas, aí você vai ter certeza que você é batizado com o Espírito Santo. Queridos irmãos, isso não é verdade. A verdade é que no dia que você acreditou, que você creu, que você entregou a sua vida para Jesus, você já tem o Espírito Santo, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Quem está dizendo isso é a palavra de Deus. Aí o que você tem? Nós estudamos muito isso no livro de Atos, quando nós trabalhamos o livro de Atos. Aí, se a pessoa não fala em línguas, ela não é batizada no Espírito Santo. Onde está escrito isso na palavra de Deus? Portanto, meus irmãos, por isso que muitas igrejas enfatizam falar línguas estranhas. Quando o apóstolo Paulo fala aqui, olha, quem fala em línguas, ele edifica a si mesmo. Ele está falando coisa que ninguém entende. A gente tem que perguntar aquelas perguntas que a gente faz quando a gente estuda o capítulo 2 do livro de Atos, quando pela primeira vez surgiu as línguas. Primeiro, quem está falando as línguas? Os apóstolos. Segundo, que é o ponto mais importante. Se você não entender isso, vai fazer muita confusão na sua cabeça. Ah, os apóstolos estavam falando em língua. Eu sei, está escrito lá. Agora, a pergunta é, que tipo de língua eles falaram? Eu lembro do irmão Félix pregando sobre esse assunto. Eu sempre admirei muito o irmão Félix pela facilidade dele explicar as coisas. Ele dizia assim, irmãos, o que é língua? Ele é um médico. Ele foi formado, meus irmãos, na USP. Uma pessoa de uma capacidade, de uma inteligência, na época dele, fora do comum. Ele disse, o que é língua? Aí colocou a dele para fora. Veja, Ele disse, isso é língua. É um membro do corpo humano. E o que mais é língua? Aí ele disse, o idioma que você fala. Quando eu era criança, nós tínhamos cartilha. E na cartilha vinha um negócio escrito assim, glossário. Alguém lembra dessa palavra, glossário? Lembra ou não lembra? Estão lembrados disso? Glossário. A palavra glossa, no grego, é língua. O que era um glossário? Por exemplo, escrevia lá, uma palavra, às vezes uma palavra um pouco difícil, no sentido que juntava duas palavras para formar uma, Por exemplo, assim, cardiologista, Então, assim, é um homem ou alguém que cuida do coração, um médico do coração. Só estou dando um exemplo aqui, tá certo? Explicava, dava a palavra e explicava a palavra. Então, glossário é você aprender a sua língua. A nossa língua é o quê? É o português. Então, quando eles falavam em língua, no capítulo 2, é muito claro ali que cada um ouvia na sua própria língua de origem. Vamos abrir em Atos capítulo 2? Vamos ler lá comigo? Porque senão a pessoa fala assim, não, mas que o pastor Gilberto está... Não, calma lá. Capítulo 2, versículo 8, os apóstolos estão falando, ninguém estava entendendo muita coisa,
Porém, alguns entendiam claramente certas mensagens ali. Então, no capítulo 2, versículo 8, diz assim: como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Então, que tipo de língua os apóstolos falaram? Falaram idiomas que aqueles homens que estavam ouvindo entendiam. Porque está escrito na palavra, não estou inventando, está escrito na palavra de Deus. Cada um ouvimos na própria língua de origem. Para que não ficasse nenhuma dúvida, meus irmãos, no versículo 9, diz assim: partos, medas, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto de Cirene, forasteiros romanos, judeus, prosélitos, cretenses, árabes, diversas nações estão mencionadas aqui. Versículo 11, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar o quê? A grandeza de Deus. Aí vem a terceira pergunta. Quem falava? Os apóstolos. Que tipo de língua eles falavam? A língua de origem de cada um deles. Se fosse aqui, eles iam falar português. Mas aí vem a terceira pergunta. O que essas línguas falavam? Você consegue ler aí comigo aí no capítulo 2, no versículo 11, no final? As grandezas, ouvimos falar as grandezas de Deus. Meus irmãos, eu não tenho paciência para ficar ouvindo uma pessoa falar saralimari, saralimará, saralimari, saralimará, saralimari, o tempo todo. Eu fui numa igreja uma vez convidado, porque eu convidei um pastor, ele veio na minha igreja, trouxe todo o pessoal, estava fazendo a feira do livro, e aí ele foi lá, e eu chamei, na minha igreja não tinha quase ninguém, mesmo assim eu levei os pouquinhos que tinha na igreja lá, sabe, meia dúzia de gato pingado, e tinha uma mulher atrás de mim gritando o tempo todo a mesma frase, saralimari, saralimará, saralimará. Eu não aguentei, eu falei assim, olha, eu tenho que ir embora, eu não aguento isso. Na casa de Deus eu não consigo aguentar isso. Um berreiro para falar a mesma frase o tempo todo. E aí vem um menino e faz isso, que eu acabei de falar para vocês. Fala 3, 4 palavras em inglês, todo mundo dá risada, e ele está falando língua. É até bom que acontece isso. Para quê? Para que você que tem a Bíblia, presta atenção no que eu vou falar, você que tem a palavra de Deus, se você se deixar enganar, aí paciência também, não é verdade? Então, a pessoa aqui, meus irmãos, eu me lembro que um pastor uma vez falou assim, eu vou te ensinar esse negócio da língua, falando em palavras gregas para mim, eu digo, meu amigo, é o seguinte, eu não sei aonde você estudou, sabe? Mas eu sei com quem eu estudei. Você pode usar essas palavras aí, e eu digo uma coisa para você, você está errado. Olha o que diz essa palavra aqui, o que diz a mesma palavra em outro lugar, usando esses termos gregos que você está usando. Você não está certo. E ele ficou sem palavra porque ele realmente estava errado. Queridos irmãos, aqui o apóstolo Paulo está falando, se uma pessoa quiser buscar o dom de língua, está tudo bem. Se ele quer falar uma língua diferente e tal, então ok. Mas que valor que vai ter aqui para a nossa igreja se uma pessoa vir e pregar em grego para nós? Desculpe, irmãos. Eu morei 4 anos com o pastor João e eu sou tão ruim de cabeça que eu não consegui aprender a falar inglês, mas também eu nem queria. Eu achava uma particularidade dos dois. Porém, quando chegava a visita lá, incluindo filhos e netos, eu lembro que na mesa, na hora de comer, quando eu estava, se alguém falasse inglês, ele era corrigido em português. Vou dar um exemplo. Estou lá almoçando, só eu não falo inglês. Aí daqui a pouco, alguém fala lá, o neto quer falar alguma coisa com a avó ou o vô, e sabendo português, porque todos eles sabiam português, falavam em inglês. Ele parava assim e dizia, aqui na mesa, na hora do almoço, nós só temos uma língua,
Falava assim, aí acabava o problema. Eu me sentia dentro de casa, né? Por quê? Me sentia valorizado. Irmãos, uma vez, uma das filhas dele, né, olhou de cima do carro assim, estava em cima do carro assim, e eu lá, falando não sei o que em inglês. Pode repetir em português? Ele falou para ela, sabe? Ela não repetiu, porque estava falando alguma coisa de mim. Então vai embora, falou para ela, né? Eu achei aquilo muito legal também. Deixa eu dizer, irmãos, ele queria que eu entendesse. Você acha mesmo que Deus vai querer numa igreja que você não entende o que está falando? Qual é a utilidade de falar uma coisa que ninguém entende? Esse é o assunto da semana que vem, mas pense bem, meus irmãos, né? Tem um versículo aqui, vamos voltar lá para o livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, tá? Vamos lá. Eu quero só achar o versículo aqui que eu esqueci de marcar, né? Que o apóstolo Paulo fala que ele queria falar 5 palavras que todo mundo entendia, do que falar 1000 palavras que ninguém entendia, né? Se alguém achar esse versículo aí no capítulo 14 primeiro, pode me falar, tá bom? 19, obrigado. Todavia, eu quero falar aonde? Aonde que ele quer falar? Aonde? Juvenal, onde que ele quer falar? Na casa dele ele pode falar o que ele quiser, não é verdade? Não é assim? Porque o apóstolo Paulo falava o hebraico, o aramaico, ele entendeu aquela língua licaônica, ele falava provavelmente o latim, porque ele era um cidadão romano, e ele também falava o grego. Então você tem 5 línguas, ele era um poliglota. Por isso ele diz, eu falo mais língua do que todos vós. Mas ele está dentro da igreja, ele não está na casa dele, ele não está na escola, numa universidade, tá? Ele está na igreja. E aqui no versículo 19 ele diz, na igreja, eu quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que também instruir os outros, para que possa instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Eu prefiro falar 5 palavrinhas só aqui dentro da igreja, que todo mundo entende, do que falar 10.000 e ninguém entender. Mas é uma verdade. Irmãos, volte no capítulo 14, lá no começo, o apóstolo Paulo falando aqui para você, para mim, porque o que fala em língua desconhecida, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Mas o que profetiza, veja só, a superioridade, meus irmãos, supremacia do dom da profecia em relação ao dom de línguas, né? Primeiro o seguinte, cuidado com a prática errada desse dom da profecia, tá? Aí a pessoa fala, a profecia é o seguinte, eu chego aqui na igreja, eu começo a profetizar, e o que tem de profeta do caos, né? Profecia do caos, só conta derrota, só conta coisa ruim, só fala tragédia, põe medo em todo mundo. Não vejo isso no dom da profecia, tá? Usam esse dom para condenar ou falar negativamente de outras pessoas. Deus está me revelando aqui que tem uma pessoa pecadora. E me lembro de um pastor, né, ele falando, ele disse o seguinte, e chegou uma profetisa na igreja lá, estava cheio de aquelas igrejas que fica cheio de pastor atrás, né, e aí o pastor deu aquela palavra, jamais, né, uma mulher devia, né, mas ela chegou e falou assim, ó, Deus está me profetizando que um dos pastores aqui está em grande pecado, né, falou uma coisa dessa aí, né, tudo bem, o pastor da igreja não falou nada, mas um dos pastores se levantou, e digo, já que Deus falou isso para a senhora vai apontar quem que é. Aí Deus não me revelou isso não. Ele olhou e disse, Deus não revelou, foi a nada para a senhora. Tá? Aqui, ó, né? Deus vai falar uma coisa dessa, colocar a igreja toda em suspeita, em dúvida, isso é até contra o amor que nós estudamos, o amor não suspeita o mal. Uma realidade, irmãos, mas que acontece muito, sempre. Eu vou ter um pecado, tem um irmão em pecado que conta, tem 50 pessoas na igreja, né? Isso aí não vem do Espírito Santo, meus irmãos, não é de Deus uma coisa dessa, mas é o que mais tem em igreja. Está lá,
cuidado com a prática errada desse dom. Desejo o dom de profetizar ao de falar de línguas, né? O dom de profetizar ou pregar é mais útil e prático de todos os outros dons, né? Os outros dons direcionam a atenção para o homem que o possui. O dom da profecia torna o homem uma bênção para os outros. Olha a diferença. O dom da língua exalta quem? O próprio. O dom da profecia, nós vamos ver, abençoa outras pessoas, né? E aí o propósito do dom da profecia, que está aqui no versículo 3, vamos dar uma olhadinha, né? Aqui no versículo 3, né? Aqui diz o seguinte: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, para exortação e consolação. Então, propósito do dom da profecia, ele fala aos homens. O alvo é cada um de nós. Uma pessoa vir aqui na frente, ensinar a palavra de Deus, exortar, edificar. Ele está falando comigo, se eu estiver sentado, ele está falando com você. Olha que coisa maravilhosa que é o dom da profecia bíblico. Como é que é o dom da profecia bíblico? Mesmo aqui no versículo 3, fala aos homens o quê? Mistério, não, fala para edificar, exortar e consolar. Essas três coisas. Numa explicação muito simples, meus irmãos, ele fala ao homem o quê? Ele edifica os homens, né? O que é isso, pastor? Edificar. É construir. Porque Deus quer que cada um de nós chegamos à plena estatura, à perfeita imagem de Jesus. Para isso a pessoa tem que crescer espiritualmente. Então, quando uma pessoa está ensinando a palavra de Deus, está nos ensinando, muitas vezes, como nos parecer com Jesus, ficar igual a Jesus. É uma edificação. Aprende muitas coisas boas, maravilhosas, né? Do que Cristo falava, do que Cristo fazia, né? A vontade do nosso Deus. Então ele vai edificar a igreja, está fazendo com que a igreja cresça, que ela amadureça espiritualmente. Então edificar é isso, tá certo? Outra coisa, né? Exortar, realmente é corrigir, só que exortar é corrigir em amor, má inclinação, paixão, mau costume, vício, amargura. Então, um dos propósitos da mensagem é, sim, fazer uma pessoa crescer espiritualmente, ensinando a vontade de Deus. Agora, uma outra coisa é exortar contra o pecado. Uma prática, meus irmãos, o quanto que Jesus bateu nisso, quanto que a palavra de Deus bate nisso. Mas por que tem que bater tanto nisso? Porque nós somos fracos, nós somos pecadores, nós precisamos todos os dias ser exortados pela palavra de Deus. Temos, meus irmãos, nós temos inclinações ruins do coração, da mente, nós temos paixões ruins, costumes ruins, vícios ruins. Então, a palavra de Deus, ela é usada para nos exortar. Então, a pessoa vem pregar aqui, ela edifica, ela exorta, e a outra coisa, meus irmãos, é que ela conforta as pessoas, né? Uma palavra de esperança, falando da volta de Jesus, falando que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto, o seu propósito, cura coração ferido, anima quem está triste, quem está chateado. Então, também é o propósito da pregação. O que os profetas do Novo Testamento faziam? É só abrir aqui em Atos 15, dá uma olhada, né? Você vai olhar aqui, no livro de Atos, capítulo 15, versículo 32, né? Aqui chegou, né? Chegou dois irmãos que tinham o dom da profecia. Capítulo 15, versículo 32. Né? Depois, Judas e Silas, não é Iscariote não, é outro Judas, e o Silas foi companheiro do apóstolo Paulo por muitos anos nas missões. O que eles eram? Está escrito aí, o que eles eram? Eles eram profetas, está aí. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, sim. O que eles estão fazendo? O que o profeta faz? Exortando e confirmando. A palavra aqui, irmãos, confirmando, em algumas traduções, já tem a palavra animar. Eles estão exortando e animando os irmãos, sabe? Ou exortando, consolando, né? Então, versículo 32, confirmando os irmãos, de que jeito?
com muitas palavras. Você pode imaginar como isso acontecia? A igreja está aqui, como vocês estão, e aí o Silas subia aqui na frente e dizia: eu quero falar algumas palavras para os irmãos. Essas palavras traziam o quê? Está aqui, né? Exortava, consolava, animava, ou seja, ele trazia uma mensagem, uma palavra de Deus. Profeta é isso, é aquele que traz a palavra de Deus. Então, o dom da profecia é a pessoa pregar a palavra. É assim que está no Novo Testamento. Às vezes pensa, tem que ser um profeta, que nem os do Velho Testamento. A maioria dos profetas do Velho Testamento, meus irmãos, eles pregavam a palavra. O último profeta, quem que foi o último profeta? João Batista. O que o João Batista fazia? Pregava a palavra. É assim. Por que tanta confusão? Sabe por que tanta confusão? Primeiro, porque esse pessoal aí das igrejas quer falar qualquer coisa no púlpito. Segundo, que as pessoas não lêem a Bíblia e acreditam em qualquer coisa. Qualquer coisa que se falar lá tá bom, tá certo, tá legal, tá todo mundo dando risada, batendo palma. Então, irmãos, cuidado. Assim, esse capítulo 14, vamos voltar lá no capítulo 14, eu acho muito bom ele, para uma igreja aprender a ser igreja, aprender a pensar. Estamos terminando agora, né, a ligação da profecia com a palavra de Deus, né? Até tem um exemplo aqui, um profeta é aquele que traz a palavra de Deus. Moisés foi profeta, trouxe a palavra, Batista também, né? Pregou arrependimento, a remissão dos pecados. Agora veja como as coisas uma casa na outra. O propósito da profecia é o mesmo da palavra, correto? Por que eu sei disso? Porque aqui no capítulo 14, versículo 3, está escrito o quê? O que profetiza fala para quem? Para os homens. O que ele faz? 3 coisas: edifica, exorta e consola. Agora vamos lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Tem aqui no telão, se você não tem a Bíblia, né? Vai ter aqui, tá? Aí aqui está escrito assim: toda a Escritura, quer dizer, a Bíblia, ela é divinamente inspirada e proveitosa para quê? Para ensinar, para repreender, corrigir, ou seja, exortar, né? Para instruir em justiça. Então a Bíblia, quando você pega a palavra de Deus, ela está aqui para te ajudar, para te instruir, para te corrigir, para te exortar. Né? Por que, pastor, que tem que ter a Bíblia? Continua lendo, né? Para que o homem de Deus, você que já entregou a vida para Jesus, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, irmãos, profetizar é você pegar a palavra de Deus e ensinar para as pessoas. Olha como uma coisa é igual à outra, não tem diferença em profetizar e a palavra. Porque uma pessoa que traz a palavra de Deus está exortando, está instruindo, está consolando. É muito importante, está edificando. Né? A gente tem que aprender isso para ninguém nos enganar. Agora, para acabar, né, você tem aí, né, portanto, profetizar é levar a palavra de Deus aos homens para que eles creiam em Jesus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13 a 16. Diz assim: Timóteo, o apóstolo Paulo falando aqui para o discípulo dele: ô Timóteo, é o seguinte, persiste em ler, exortar e o quê? E ensinar. Leia o quê? A Bíblia. Exorte, chama atenção aí se precisar. Ensina, Timóteo, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, que foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Veja só. Então, medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Como é que uma profecia será bom se uma pessoa meditar, se edificar?
Um pastor, irmãos, obrigatoriamente, um pastor, um irmão que usa da palavra, ele tem que ler a Bíblia. Ele tem que estudar a palavra de Deus. Essa história que a pessoa não precisa saber nada e ir lá, não é verdade isso. Persiste em ler, exortar e ensinar. Como é que vai ensinar se ainda não sabe? Por que tem tantos erros hoje, teológicos, costumes completamente estranhos nas igrejas? Será que a pessoa algum dia foi na Bíblia, lê a palavra de Deus e diz, olha, como o lema do nosso seminário, eu leio, eu creio, eu adoro. Senhor, obrigado por me dar essa palavra. É fácil, meus irmãos, abrir uma igreja, basta você escrever uma placa lá, né? Mas guardar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, não é uma coisa tão simples assim. Então, a semana que vem, nós vamos continuar nesse assunto, e ele é muito precioso, porque está ensinando a igreja a se comportar, tá? E ele está dizendo, igreja, em vez de ficar falando coisa que não entende, fala coisa que exorta, que edifica, que consola, né? Amém?